Você já se arrependeu de ter dito algo que não devia? Você já se envolveu em uma discussão desnecessária por causa de uma palavra mal colocada? Você já magoou alguém com suas palavras? Se você respondeu sim para algumas dessas perguntas, saiba que você não está sozinho. Todos nós já cometemos erros com nossas palavras. E todos nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Por isso é muito importante saber quando falar e quando calar. Há momentos que o silêncio é mais sábio e mais precioso do que as palavras. Nesse vídeo vamos ver 5 momentos em que você deve manter o silêncio. O primeiro momento que você deve manter o silêncio é quando você está irado. A ira é uma emoção natural e humana, mas que pode nos levar a pecar se não for controlada. Quando estamos irados, tendemos a falar coisas sem pensar e sem medir as consequências, sem respeitar o próximo. Muitas vezes dizemos coisas que não sentimos de verdade, mas que podem causar grandes estragos em nossa vida e na vida dos outros. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da ira e nos orienta a nos afastarmos dela. Em Provérbios 29, verso 11 diz: o insensato revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Em Efésios 4, verso 26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Portanto, quando você estiver irado, mantenha o silêncio imediatamente. Não responda na mesma moeda. Não alimente a contenda. Não diga palavras duras ou ofensivas. Em vez disso, respire fundo. Conte até 10. Ore a Deus e peça sabedoria para lidar com a situação. Lembre-se que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, verso 1. Outro momento em que você deve manter o silêncio é quando você não tem certeza do que vai dizer. Isso pode acontecer quando você não tem conhecimento suficiente sobre o assunto, quando você não tem provas ou evidências do que afirma, quando você não tem autoridade ou credibilidade para falar sobre algo, ou quando você não tem certeza ou coerência no seu discurso. Nesses casos é melhor ficar calado do que falar bobagens, mentiras ou incoerências. Falar sem saber pode te expor ao ridículo, à vergonha ou ao erro. Falar sem provas pode te levar a ser acusado de falsidade ou calúnia. Falar sem autoridade pode te levar a perder o respeito ou a confiança dos outros. Falar sem clareza pode te causar mal-entendidos ou confusões. A Bíblia nos ensina que devemos ser prudentes e moderados no nosso falar. Em Provérbios 10, verso 19 diz: no muito falar não falta transgressão, mas quem modera seus lábios é prudente. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, quando você tiver certeza do que vai dizer, mantenha o silêncio imediatamente. Não fale por falar, não fale sem pensar, não fale sem fundamento. Em vez disso, ouça mais, aprenda mais, pesquise mais, reflita mais. Lembre-se que o sábio ouve e cresce em entendimento, e o entendido adquire sábios conselhos. Provérbios 1, verso 5. O terceiro momento que você deve manter o silêncio é quando você vai falar mal de alguém. Falar mal de alguém é uma atitude que desagrada a Deus e prejudica o próximo. É uma forma de julgar, condenar ou maldizer alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Falar mal de alguém pode ser motivado por inveja, ciúme, rancor, ódio ou vingança. Pode ser uma forma de se sentir superior, de se vangloriar, de se justificar ou de se defender. Pode ser uma forma de desabafar, de criticar, de ironizar ou de ridicularizar. Mas nenhuma dessas motivações ou formas é válida ou aceitável aos olhos de Deus.
A Bíblia nos ensina que devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos e que devemos usar nossas palavras para abençoar e não para amaldiçoar. Em Mateus capítulo 7, verso 1 ao 2 diz: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida que medis, vós medirão a vós. Em Tiago capítulo 3, do verso 9 ao 10 diz: Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Portanto, quando você for falar mal de alguém, mantenha o silêncio imediatamente. Não julgue, não condene, não difame, não maldiga. Em vez disso, perdoe, abençoe, elogie, encoraje e edifique. Lembre-se que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que não a ama comerá do seu fruto. Provérbios 18, verso 21. O quarto momento em que você deve manter o silêncio é quando você vai revelar um segredo. Revelar um segredo é uma atitude que demonstra falta de confiança, de respeito e de lealdade. É uma forma de trair a confiança que alguém depositou em você e expor a intimidade ou a vulnerabilidade dessa pessoa. Revelar um segredo pode ser motivado por curiosidade, por fofoca, por indiscrição ou por descuido. Pode ser uma forma de se mostrar informado ou de se enturmar. Pode ser uma forma de compartilhar uma informação relevante, útil ou interessante. Mas nenhuma dessas motivações ou formas é justificável ou honrosa. A Bíblia nos ensina que devemos ser fiéis e discretos no nosso falar e devemos guardar no nosso coração os segredos dos nossos amigos. Em Provérbios 11, verso 13 diz: O mexeriqueiro revela o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Em Provérbios 17, verso 9 diz: Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Portanto, quando você for revelar um segredo, mantenha o silêncio imediatamente. Não traia, não desrespeite, não exponha. Em vez disso, guarde, respeite, proteja. Lembre-se que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado que um irmão. Provérbios 18, verso 24. O quinto e último momento que você deve se manter em silêncio é quando você vai falar de si mesmo. Falar de si mesmo é uma atitude que pode revelar o orgulho, vaidade ou egoísmo. É uma forma de se exaltar, de se gabar, de chamar a atenção, de impressionar, de competir ou se defender. Falar de si mesmo pode ser motivado por insegurança, por carência, por ansiedade ou por arrogância. Pode ser uma forma de se afirmar, de se valorizar, de se expressar ou de se conhecer, ou de mostrar suas conquistas, desafios e seus sonhos. Mas antes de falar de si mesmo, é preciso silenciar. A Bíblia nos ensina que devemos ser humildes e modestos no nosso falar, e que devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Em Provérbios 27, verso 2 diz: Que o outro te louve, e não a tua própria boca, o estranho e não os teus lábios. Em Filipenses 2, verso 3 ao 4 diz: Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Portanto, quando você for falar de si mesmo, mantenha o silêncio imediatamente. Não se exalte, não se gabe, não se compare, não se justifique. Em vez disso, reconheça suas limitações, agradeça suas bênçãos, elogie as qualidades dos outros e peça a Deus que te dê graça e sabedoria. Lembre-se o que diz em Lucas 14, verso 11: Quem se humilha será exaltado. Reflita nisso.